Sejam bem-vindos a mais um NetoCast. Neste boletim de direito, teremos as chamadas e clippings jurídicos disponibilizados nos meios de comunicação e imprensa oficial. Este episódio chega até vocês graças às colaborações mensais de Emporium do Bacalhau e M&M Líder, assim como dos padrinhos, Dando, amigo e colaborador do NetoCast, Pensador Louco do Teatro Escuro do Pensador Louco, Yuri Brauli do Montecast, Danilo de Almeida do Doublecast e Sandro Cruz, escritor, produtor e podcaster do Debacast, apoiadores contínuos do nosso projeto. Muito obrigado, suas contribuições são fundamentais para mantermos o NetoCast no ar. Seja um padrinho do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o projeto a se manter no ar. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. O conhecimento é nossa melhor arma. Segunda-feira, 28 de setembro de 2020. STF. Competência para julgar ações de insolvência civil é da Justiça Estadual. Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que é da Justiça Estadual a competência para processar e julgar ações de insolvência civil em que haja interesse da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal. A decisão foi proferida no recurso extraordinário 678.162, com repercussão geral, tema 859. STF. Comum acordo deve preceder instauração de dissídio coletivo de natureza econômica. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que é constitucional a exigência do comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica. STJ. Ato infralegal do INPE não pode restringir direito de restauração de patente previsto em lei. Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, um ato infralegal do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPE, não pode afastar a aplicação do Instituto da Restauração, previsto no artigo 87 da Lei 9.279 de 1996, Lei da Propriedade Industrial, nas hipóteses de não pagamento de mais de uma retribuição anual. STJ. De meu bem a meus bens, a discussão sobre partilha do patrimônio ao fim da comunhão parcial. Ninguém se casa pensando em separação, salvo nas hipóteses em que o casal define previamente o regime de bens em um contrato, o chamado pacto antenupcial. As relações conjugais normalmente não começam com uma discussão clara e precisa sobre o patrimônio comum que será formado e sua futura destinação. TRT 2. Primeiro grau de jurisdição da Justiça do Trabalho de São Paulo retoma atividades presenciais a partir de 5 de outubro. Seguindo a tendência de outros setores da economia e da administração pública, a Justiça do Trabalho da Segunda Região iniciará a retomada gradual de suas atividades presenciais do primeiro grau de jurisdição a partir do dia 5 de outubro, com o objetivo de atender a demandas que dependam da atividade presencial, mas sem descuidar da saúde de jurisdicionados, servidores, magistrados, funcionários terceirizados e colaboradores. Ministério da Economia. Governo sanciona a lei que prorroga prazos para exportadores nos regimes de drawback. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou na quinta-feira, 24 de setembro, a Lei nº 14.060, que permite a prorrogação excepcional, por um ano, dos prazos para cumprimento dos regimes de drawback, suspensão e isenção. Esses regimes conferem maior competitividade aos exportadores brasileiros, desonerando de tributos as importações e aquisições locais de insumos utilizados na produção de bens destinados ao mercado externo. STJ. Responsabilidade dos administradores de instituições financeiras por prejuízos é subjetiva. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, negou o recurso de 2 empresários que pretendiam afastar sua responsabilidade na insolvência da empresa que administravam. Mesmo entendendo que o tribunal de origem contrariou a jurisprudência do STJ ao considerar objetiva a responsabilidade dos sócios, ou seja, independente de culpa, a turma manteve a decisão que decretou arresto e indisponibilidade de seus bens. STJ. Terceira turma admite a possibilidade de partilha de imóvel irregular em ação de divórcio. Nas ações de divórcio, não apenas as propriedades constituídas formalmente compõem a lista de bens adquiridos pelos cônjuges na constância do casamento, mas também tudo aquilo que tem expressão econômica e que, por diferentes razões,
Não se encontra legalmente regularizado ou registrado sob a titularidade do casal. Exemplos desses bens listáveis, e sujeitos à partilha, são as edificações em lotes irregulares sobre os quais os ex-cônjuges têm direitos possessórios. Se você possui o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, também pode realizar contribuições avulsas e descompromissadas, a partir de um único real, diretamente de seu aplicativo, procurando por @netocast. Este Netocast foi produzido com voz sintetizada com o intuito de garantir o time da notícia e a periodicidade dos episódios, em respeito aos nossos ouvintes, padrinhos e patrocinadores. Além das redes sociais, o Netocast está disponível no Spotify, Deezer, Spreaker, Google Podcast, iTunes, aplicativo podcast para iPhone e iPad, assim como para agregadores de podcasts para Android e também para o Windows. Deixem seus comentários no blog do Netocast, www.josecastanhasneto.blogspot.com.br. Obrigado e até a próxima.